A paz do Senhor, querido professor, Deus seja louvado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, gravando essa videoaula, esse subsídio do CAPED. E graças a Deus, nesse trimestre estamos aí estudando um pouco da história da igreja, e não somente a história, mas aprendendo as grandes lições que esses homens de Deus comuns, sujeito às mesmas paixões que nós, nos deixaram. E na lição de hoje, nós falaremos um pouco sobre um dos gigantes da fé, um homem que teve uma importância muito grande, Jonathan Edwards. Na lição de número 5, que tem por título O Herói que Pastoreou um Avivamento. O texto-chave está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, e faço questão de lê-lo, porque esse texto-chave, esse versículo bíblico, ele fala muito do que foi o Jonathan Edwards e como foi a experiência dele de avivamento. O texto diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar desde a era primitiva, passando ali pelo Agostinho, chegando ao período pré-reformador e ao período da Reforma. E hoje, a lição de número 5, falando especificamente sobre Jonathan Edwards. E por que nesse processo de escrever a revista, eu coloquei Jonathan Edwards logo após Martinho Lutero. Semelhante a Agostinho, que faz a ponte entre a era primitiva e a era medieval da igreja, Jonathan Edwards, ele faz aquela ponte entre reforma, finalzinho ali da Idade Média, porque a reforma ela vem como um marco histórico da modernidade, rompendo com a religião medieval, porém ainda restava algumas coisas. E Jonathan Edwards, ele é aquele pregador ou aquele herói da fé que ele se aproveita da situação da modernidade para pregar o evangelho. Como diz o Truesdell em um dos seus livros que fala sobre Jonathan Edwards, ele coloca que a modernidade ela chegou apresentando grandes desafios, porém oferecendo muitas oportunidades. E Edwards foi um desses homens que aproveitou as oportunidades tecnológicas, principalmente no que diz respeito à impressão, para cooperar com a obra missionária, para cooperar com a literatura cristã. Jonathan Edwards foi um grande escritor, foi um grande missionário e, acima de tudo, para anunciar o evangelho. Ali, na colônia britânica, o contexto de Jonathan Edwards também ele é saindo um pouco ali da Europa, nós estamos situados aqui na América, né? Bem verdade que Jonathan Edwards ainda é aquela pessoa que exerce o seu ministério em solo americano, na América, porém ainda muito do costume inglês, porque ainda não havia acontecido a Revolução Americana, né? Porém, ele nos traz aquela questão de voltar novamente, principalmente, às bases puritanas, porque o contexto é o seguinte: o iluminismo, a racionalidade, tomando conta de todas as esferas, desde a educação até mesmo da igreja. 100 anos antes, os seus ancestrais, quando chegam ali a Massachusetts para estabelecer as colônias inglesas, eles passando por dificuldades. Logo, esse momento de dificuldade passa, vem a bonança, vem a riqueza, vem a oportunidade de negócios, e com isso também a religião, e principalmente a fé puritana, ela vai se esfriando.
esse é o contexto que Jonathan Edwards nasce, no ano de 1703, em 5 de outubro. Era filho de ministro, era neto de ministro e, acima de tudo, fora criado dentro de um lar cristão. Quando falamos de Edwards, nós olhamos às vezes para as suas biografias que foram lançadas em língua portuguesa e pode parecer que Edwards ele sempre gozou ou sempre foi um grande cristão. Edwards se interessou pelas coisas de Deus, ele foi precoce em muitos assuntos no que diz respeito às coisas de Deus desde muito cedo. Porém, ele tem a sua experiência de conversão por volta ali de 1721, ou seja, depois de aproximadamente entre seus 17 e 18 anos, quando ele já está na universidade, e ele tem um encontro com Deus, onde ele reconhece a miséria do seu coração, e a partir dessa experiência com Cristo, essa experiência que ele chama de um novo senso, ou uma experiência mística, que daqui a pouco exploraremos esses conceitos, essas nomenclaturas na literatura de Edwards, ele volta-se para o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Por quê? Porque ele mora num vilarejo, um lugar com muita vegetação, muita floresta, e isso é muito comum dentro da literatura de Edwards. E justamente por ser esse homem que contempla o campo, esse homem, conforme ele mesmo escreve em seu diário, que aos 13, 14 anos ele adentrava as matas para contemplar a beleza de Deus na natureza, por isso que ele se apegou a esse texto, dizendo e reconhecendo a beleza do Criador, né? Edwards, ele nasce em uma atmosfera, ele cresce em uma atmosfera de avivamento, porque o lar de Edwards e a igreja que ele frequenta, onde o seu avô, onde o seu pai é pastor, vai tendo ali, podemos dizer, vários despertamentos, vários avivamentos, né? Aos 13 anos, conforme eu coloquei aqui na revista, ele relata que estava vendo a mão de Deus movendo as pessoas para aceitarem a Cristo. Então, ele tem essa experiência com avivamento desde muito cedo, né? Por isso que eu escolhi esse tema, o herói que pastoreou um avivamento. Edwards, ele vai para a universidade aos 16 anos. Na época, a pessoa para entrar na universidade eram exigidos 2 requisitos, que ela fosse fluente no grego e no hebraico. Na universidade, ele tem um encontro com Cristo, conforme já falei, e aí ele começa a pesquisar, a ser um pesquisador do que ele chama de o mover de Deus na história. Edward se torna um apaixonado por avivamento. Isso é importante porque talvez você, professor, quando se deparou com essa revista e viu que foi um tema histórico, que envolvia pessoas históricas, né? Você pode, de repente, no primeiro momento ter se perguntado, mas por que estudar? Por que estudar Inácio? Por que estudar Lutero? Por que estudar o próprio Jonathan Edwards? A resposta está primeiro nas Escrituras. Deus fez questão de deixar registrado para nós a história do seu povo, a história de como ele trabalhou na vida do homem e na humanidade para que chegasse em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. E toda essa plenitude dos tempos, tudo o que Deus fez está dentro, está envolvido um grande momento histórico. Então, estudar a história dos avivamentos, estudar a história da igreja, estudar sobre avivamento é importante para nós. Por quê? Porque isso vai gerando em nós sede, desejo por avivamento. E é o que Edwards faz, ele começa a estudar avivamento e isso vai trazendo no seu coração um desejo de que a sua colônia, de que a sua igreja experimente novamente
aquele mover de Deus, né? Um outro ponto interessante é que o ápice, eu até escrevi que o ápice de qualquer cristão é a sua verdadeira conversão. Então nós temos Edwards, que nasce em um lar, numa atmosfera de avivamento, porém que sabia o que era avivamento, mas não havia experimentado ainda, né? Aos 17 anos, em 1721, ele descobre que sofria do pecado do orgulho e da religiosidade falsa. Uau! Edwards, um homem que em alguns livros é descrito como a criança que exalava Cristo, a criança que ao nascer a primeira palavra que falou foi Jesus. Agora, na sua biografia e no seu relato, no seu próprio diário, ele diz que ele descobriu que ele tinha 17 anos e ainda não havia experimentado o verdadeiro nascimento. Essa é a grande outra lição que, ao estudar os heróis da fé, nós nos deparamos. Foram homens com defeitos, foram homens falhos. E eu gosto dessa perspectiva de estudar os heróis bíblicos, os heróis da história da igreja, na perspectiva de que não foram homens perfeitos. Porque o único herói que passou por essa terra como homem foi perfeito foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele descobre, ele tem esse encontro pessoal com Cristo. E o próprio Edwards, ele começa a relatar que depois, que após a leitura de 1 Timóteo 1,17, ele tem um novo sentido de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque nessa obra, Afeições Religiosas, e eu indico que você, professor, leia essa obra, pesquise essa obra, Edwards, ele vai relatar que ele passa a ter uma compreensão diferente de Deus. Ele começa a se deleitar tanto em Deus a ponto de ele dizer, abre aspas, o sentido que eu tive das coisas divinas frequentemente acendia, por assim dizer, um doce ardor em meu coração, um ardor da alma, que não sei como expressar. Note que temas como santidade, como pureza, como separação do mundo, como consagração, para muitos cristãos soa pesado. Mas Jonathan Edwards, ao experimentar a conversão, ele se deleita em Deus de tal maneira, assim, tal como Agostinho, né? Ele diz, abre aspas, a santidade sobre a qual escrevi, algumas de minhas contemplações me parecia ser de uma natureza doce, agradável, fascinante, serena e calma, que trouxe pureza, brilho, paz e êxtase inexprimíveis para a alma. Então, enquanto muitos veem a santidade, o temor, como temas que trazem terror, Edwards, devido ao seu encontro, a sua profundidade com Deus, ele via na santidade um meio da alma dele se tornar um campo, um jardim de Deus. Abre aspas, ele diz, a santidade fez da minha alma um campo, um jardim de Deus, com toda espécie de flores, aprazível, tudo agradável, gostoso, tranquilo. E minha mente se ocupava muito em dedicar tempo à leitura e meditação sobre Cristo, na beleza e excelência de sua pessoa e o belo modo da salvação pela livre graça nele. Então agora nós vemos um Edwards que fora, de certa forma, precoce no que diz respeito à vida intelectual. Aos 12 anos ele escreve um ensaio sobre aranhas, ele começa a se dedicar à literatura. Edwards é tão gigante que certo escritor disse que se ele tivesse se dedicado apenas à filosofia, ele estaria ali nas prateleiras de Kant e de outros grandes filósofos que passaram por essa terra. Porém, Deus tinha algo muito maior para Edwards. Deus queria que Edwards pastoreasse o avivamento.
Quando falamos de avivamento e de Edwards, dois pontos que nós precisamos entender. O avivamento ou grande despertamento ali na América com Edwards vai muito além do famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Segundo, o avivamento para Edwards ele traz temas muito comuns para nós pentecostais, temas como o êxtase, como experiências no corpo. A sua própria esposa, a Sarah Edwards, conta que, em certa ocasião, ela sentiu de tal maneira o poder de Deus que ela ficou horas caída ao chão, chorando, e horas sorrindo em êxtase. Note que Edwards está falando aqui do poder de Deus. E agora é onde entra ele pastoreando o avivamento. Essa obra, Afeições Religiosas, Edwards escreve justamente por quê? Porque Deus começa a trazer uma grande obra, fazer uma grande obra ali na sua igreja, nas colônias inglesas na América, porque a igreja de Edwards não era a única, né? Tanto que pregadores como Wycliffe, Wesley e muitos outros viajavam da Inglaterra para a América para entender e ver o que Deus estava fazendo, realizando ali. Com isso começou a surgir os excessos. E aqui foi onde eu explorei o Edwards como um herói que começa a pastorear um avivamento. Isso com 23 anos. Aos 23 anos, Edwards, ele assume a igreja que o seu avô fora pastor por muito tempo, e ele começa agora a pregar. Primeiro ponto sobre Edwards pastoreando um avivamento é que Edwards ele levava muito a sério a pregação. Conta-se que ele pregava todos os domingos Bíblia. Diferente de Richard Baxter, Jonathan Edwards era um pouco mais reservado, não era aquele pastor de tantas visitas, era o pastor do escritório, por assim dizer. Mas era um homem de Deus, um homem de oração, um homem tão profundo que a sua autobiografia, que está indicada na referência bibliográfica, o autor cita que as pessoas iam e ficavam horas escutando a exposição que Edwards fazia da palavra de Deus. Para combater os excessos que todo avivamento, porque quando nós falamos de avivamento, às vezes concebemos o avivamento como algo perfeito. Entenda, Deus está operando o avivamento. O avivamento bíblico, ele é de Deus. Mas Deus está operando por meio e na vida de pessoas que são pequenas, que são falhas, que são pecadoras. E é aí que entra a figura de Edwards pastoreando primeiro, combatendo os excessos, porque haviam dois excessos. O excesso dos que criam no avivamento e colocavam a sua experiência de êxtase, principalmente, como o ponto principal do avivamento, abandonando as escrituras. Nesse tempo, nos livros que Edwards fala sobre a história dos avivamentos, há relatos de mulheres que às vezes abandonavam seus lares e saía pela colônia pregando, abandonando esposa, abandonando esposo, abandonando filhos. Outros maridos queriam ficar pregando e orando e esqueciam das suas atividades. E Edwards, ele escreve o livro Afeições dizendo: isso está errado. O verdadeiro avivamento, ele não vai trazer essa ideia de abandonar família, de abandonar as atividades. Pelo contrário, o avivamento trabalha em mim de tal maneira que eu consiga influenciar as pessoas no meu trabalho, aonde eu estou, seja estudando, seja trabalhando. Então esse é o primeiro excesso que Edwards ele vai combater. O segundo excesso é o excesso dos que não criam. Se de um lado tinha uns que se entregavam de forma demasiada à experiência, por outro lado tinham aqueles que
não acreditavam na experiência. Diziam que tudo aquilo era loucura, dizia que tudo aquilo, nas palavras de hoje, não passava de verdadeira meninice. E aí Edwards ele vai combater dizendo que a verdadeira religião, e quando nós lemos no livro Afeições, ele falando religião, ele está falando, se referindo a avivamento. O verdadeiro avivamento, ele mexe com as minhas emoções também. Então é impossível estar num ambiente onde Deus está operando e não haver lágrimas, não haver júbilo, não haver clamores, não haver sinais físicos da presença de Deus. Então esse é o primeiro ponto de Edwards para nós. Nós precisamos combater os excessos. Vivemos essa época onde em alguns lugares acontecem movimentos, e movimentos que, em vez de glorificarem a Cristo, terminam trazendo escândalos. Escândalos, alguns pelos excessos, porque se entregam demais às afeições e esquecem de pregar a Cristo. E aí o próprio Edwards, falando a respeito das Escrituras, ele diz, abre aspas, as Escrituras só consistem em uma fonte para o desenvolvimento de santas afeições, quando Cristo abre as Escrituras para a compreensão e inflama o coração com sentimentos de igreja. Somente Cristo pode fazer as Escrituras se tornarem um meio para inflamar o coração. Então aqui ele está dizendo o seguinte, para aqueles que às vezes se entregam de forma demasiada à experiência ou se entregam de forma demasiada à racionalidade, as Escrituras e Cristo é que podem nos levar ao fervor. Nós precisamos de um cristianismo que tenha muito, sim, do fervor, mas que tenha esse fervor pautado nas Escrituras. Edwards, nesse chamado ao equilíbrio, nesse combate aos excessos, ele vai para as Escrituras, ele vai para Cristo. O próprio Edwards, ele fala para aqueles que levavam aos extremos as emoções, abre aspas, eles colocam suas experiências no lugar de Cristo. Não podemos colocar a nossa experiência no lugar de Cristo. Em muitos lugares as pessoas falam de avivamentos, mas que são apenas demonstrações de antropocentrismo. Não há ali Cristo como centro. Edwards vai trabalhar a ideia de que todo avivamento coloca Cristo como centro. Então, você, professor, você, pastor, de repente na sua igreja está acontecendo um movimento de avivamento. Eu sempre digo, nós oramos para vir o avivamento, Deus envia o avivamento. Só que os avivamentos na história da igreja, eles têm um tempo, eles não ficam para sempre. Porém, Edwards vai nos ensinar o que fazer pós-avivamento. Então, no livro Afeições, ele está preocupado com isso. O que acontecerá com aqueles crentes que estão experimentando o avivamento, que estão tendo a experiência após todo esse mover de Deus. Que você possa ter essa preocupação também. Se a tua igreja está passando por um momento de avivamento, por um momento de grandes afeições, que você, professor, você, pastor, possa se preocupar com o pós-afeições, o pós-movimento, né? Por quê? Porque Deus, ele está nos chamando para liderar grandes avivamentos. E liderar grandes avivamentos requer profundidade. Edwards era um homem profundo em Deus. Um homem profundo em Deus. Certo biógrafo de Edwards diz que as pessoas o respeitavam tanto devido à sua profundidade, devido à sua vida de oração, devido ao seu devocional, à sua devoção a Deus.
muito característico do movimento puritano, que possamos buscar retornar a isso. Edwards, nessa parte que trabalha a questão da emoção, dos excessos, ele nos mostra um outro lado, que é possível ter uma fé, um coração que queima, que arde, porém, uma fé e um coração que arde, sem deixar de lado a vida intelectual, né? Nos nossos cultos, que possamos ter a fé espiritualizada, porém banhada, acompanhada da fé intelectualizada. Pois se eu tiver apenas a fé intelectualizada, o meu culto não passará de um culto frio, um culto formal, sem a presença do Espírito. Porém, se eu tiver um culto somente com a fé espiritualizada, banhada nas afeições, nas emoções, o meu culto será infantil. E Paulo nos chama, nos convida a um culto racional, a um culto que coloque Cristo no lugar. Então, que possamos buscar o fogo de Cristo para os nossos louvores, para as nossas mensagens, para os nossos estudos, para a nossa teologia. Só assim o eu ficará de lado. Hoje se quer combater muito, e eu acho que temos que combater essa pregação coach, essa pregação motivacional que não leva as pessoas a Cristo. Porém, esse combate só terá sucesso se nós banharmos a nossa fé e o nosso intelecto, nosso coração e a nossa vida intelectual em Cristo. Um outro ponto sobre a questão de Edwards pastoreando o avivamento é que ele vai dizer que Cristo é o centro. Em alguns avivamentos, o homem, a pessoa, o cantor, o pastor pregador é o centro. E Edwards vai nos chamar a atenção de que Cristo tem que ser o centro, né? Edwards chama os que colocam a celebração do eu e das experiências pessoais acima da glória de Deus de falsa experiência. Abre aspas. Se as afeições religiosas não vão além do interesse pessoal, podem ser adequadamente consideradas falsas e enganosas, né? E ele acrescenta, o eu tem importância secundária, pois somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Então, verdadeiros avivamentos colocam Cristo como centro. Olha, você que escuta essa videoaula, a tua igreja talvez está havendo um grande avivamento. Então, além de combater os excessos, você agora tem a outra missão, que é colocar Cristo no centro desse avivamento. Em alguns lugares, os líderes, os pastores, os cantores se tornaram o centro dos avivamentos. Se o pregador X prega, cai fogo do céu. Se o cantor X canta, cai fogo do céu. Mas se for aquela pessoa desconhecida, aquela pessoa que de repente não tem uma boa oratória, não, essa pessoa ela não é capaz de me tocar. Se está acontecendo isso no avivamento da tua igreja, é porque Cristo não está sendo o centro, é o eu. O terceiro e último ponto que Edwards vai trabalhar nessa sua missão de pastorear o avivamento, e é o principal: avivamentos verdadeiros trazem mudança de vida. Segundo Boyer, Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Tanto ele como sua esposa eram entregues a Deus. Eles eram conhecidos pela sua experiência de oração, pelas suas experiências de revelações do céu. Com o seu exemplo, ele ensinava o seu rebanho o que era estar na presença de Deus. Abre aspas mais uma vez para o livro Afeições. Meu coração ansiava por isto, curvar-me diante de Deus como pó, para que eu não fosse nada e Deus fosse tudo, que eu pudesse me tornar como uma criancinha. O verdadeiro avivamento promove mudança de vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4, quando Samuel pregando, e ali acontece um avivamento em Israel,
Nós vemos os israelitas mudando de vida. O verdadeiro avivamento traz quebrantamento do eu. Paulo experimentou Cristo de tal maneira que ele falou que o eu dele estava crucificado. E o verdadeiro avivamento traz sede da presença de Deus. Não é mais sobre mim, mas é sobre querer Deus. É sobre poder, ou sobre querer estar mergulhado na pessoa de Deus. Hoje, os nossos avivamentos ou os nossos movimentos não trazem essa mudança de vida. Um fato pouco conhecido e explorado na vida de Edwards é que a igreja que ele pastoreou, a igreja no qual ele foi o canal de Deus para trazer o avivamento, foi a igreja que o expulsou. Sim. E sabe por quê? Porque muitos jovens queriam viver as experiências do avivamento e não queriam ter uma mudança de vida. E Edwards pregava muito contra isso, até que o seu sermão, por ser bíblico, se tornou um peso para aquela comunidade. Só que Edwards deixou a igreja ali, embasada na Bíblia, fundamentada nas Escrituras, e foi fazer missão. O que isso nos ensina? Edwards, ele saiu com a consciência limpa. Isso nos ensina que é melhor ser talvez odiado ou não bem aceito numa igreja por pregar, por banhar o sermão na palavra, essa palavra que transforma a vida, do que ser amado demais e pregar mensagens que não estão banhadas pelas Escrituras. Mensagens que não confrontam o pecador. Edwards trabalha a ideia de que o verdadeiro avivamento vai confrontar a minha vida. Vai confrontar-me de tal maneira que eu buscarei mudanças de vidas em Cristo Jesus. Então, professor, você aluno que está escutando essa videoaula, talvez alguns mitos aqui foram derrubados sobre Edwards. O mito de que ele desde sempre fora um cristão fervoroso. Não, Edwards se converteu já na sua juventude. Mas a grande lição que fica para nós é que Edwards pastoreou esse avivamento porque ele fora um homem profundo, um homem convertido de verdade, um homem que centralizava Cristo no seu intelecto e no seu coração, e um homem que teve uma vida transformada. E era isso que ele queria passar para os seus leitores, né? Talvez, devido à sua sede por piedade, ele tenha cometido erros. Porém, é melhor errar pelo excesso da piedade do que nós errarmos pela negligência, errarmos por abrir mãos de princípios bíblicos. Então, essa aula ela nos chama a atenção de que, mais do que trazer um avivamento, mais do que ser um canal de um avivamento, nós temos que saber, buscar de Deus sabedoria para pastorear esse avivamento, pastorear as situações que acontecerão pós-avivamento também. Vidas que talvez, conversões em massa, como pastorear aquelas pessoas que são mais dadas às afeições, aos êxtases, como pastorear, como inserir aquelas pessoas que são mais dadas a um cristianismo racional, a um cristianismo de menos experiência. Edwards foi esse gigante, ele conseguiu andar em todos esses caminhos, volto a dizer, devido à sua vida de profundidade com Deus. Que o Espírito Santo acenda em nosso coração uma chama por avivamento. Que o Espírito Santo use o nosso intelecto e as nossas emoções para sermos agentes e para sermos pastores de avivamentos em nossa nação. Que Deus abençoe você, querido professor, em Cristo Jesus.